Depois de passar por uma série de etapas de fabricação e ser queimado em temperaturas extremamente altas, esse material facilmente moldável se transforma em um dos materiais de construção mais fortes e duráveis já usados pela humanidade, ajudando a criar estruturas capazes de durar séculos. Então, o que exatamente transforma a argila macia em tijolos maciços tão resistentes? Vamos analisar de perto todo o processo de fabricação de tijolos dentro de uma fábrica moderna. A história dos tijolos começou quando as pessoas descobriram que a argila podia ser moldada e endurecida pelo calor. Os primeiros tijolos eram simplesmente secos ao sol e surgiram por volta de 7000 a.C. na antiga Mesopotâmia. Esses tijolos secos ao sol eram bastante frágeis e podiam ser facilmente danificados pela água. O grande avanço aconteceu quando as pessoas aprenderam a queimar tijolos em fornos, produzindo peças muito mais resistentes, duráveis e capazes de suportar condições climáticas adversas. A partir daí, os tijolos se tornaram um dos materiais de construção mais importantes, usados por civilizações como o Egito, Roma e China. Embora o princípio básico da fabricação de tijolos tenha permanecido praticamente inalterado por milhares de anos, as fábricas modernas automatizaram quase todas as etapas do processo, tornando possível produzir milhões de tijolos de alta qualidade diariamente. Cada tijolo começa com sua matéria-prima mais importante, a argila. Dependendo da região, a composição mineral da argila pode variar, afetando diretamente a cor, a resistência e a durabilidade do tijolo após a queima. Após ser extraída, a argila é transportada até a fábrica e descarregada nas áreas de armazenamento. De lá, escavadeiras alimentam continuamente as esteiras transportadoras para dar início à fase de processamento. Antes de ser moldada, a argila precisa ser triturada, para quebrar os pedaços grandes e remover impurezas. Em seguida, ela passa por uma série de britadores de rolos, que a reduzem a um tamanho mais uniforme, garantindo estabilidade na etapa de formação. Por fim, a argila entra em um misturador, onde uma quantidade cuidadosamente controlada de água é adicionada para atingir o nível ideal de plasticidade. Mesmo uma diferença de poucos pontos percentuais no teor de umidade pode causar rachaduras durante a secagem ou deformações na formação, fazendo com que todo o lote de tijolos deixe de atender aos padrões de qualidade. Uma vez que a argila atinge o nível certo de plasticidade, ela é alimentada em uma extrusora a vácuo, o coração de todo o processo de formação. Antes de ser empurrada pela máquina, a argila passa por uma câmara de vácuo, que remove a maior parte do ar preso em seu interior. Se essas bolsas de ar não forem eliminadas, elas podem se expandir durante a queima em altas temperaturas, fazendo com que os tijolos rachem ou até se quebrem por dentro. Em seguida, um grande parafuso dentro da extrusora comprime continuamente a argila e a força através de uma matriz de conformação, produzindo uma longa coluna com a seção transversal exata do tijolo acabado. Assim que a argila sai do molde, um sistema de corte automático a divide em fatias individuais, os chamados tijolos verdes, com dimensões quase idênticas. A velocidade de corte é perfeitamente sincronizada com a velocidade de extrusão, garantindo que cada tijolo tenha o mesmo comprimento. Por fim, braços robóticos recolhem os tijolos verdes e os posicionam cuidadosamente em suportes montados sobre trilhos, prontos para a etapa de secagem. Nesse ponto, os tijolos ainda estão macios e podem ser facilmente danificados ou deformados se manuseados de forma incorreta. Depois de deixar a área de formação, os tijolos verdes ainda contêm uma grande quantidade de umidade e não estão prontos para entrar no forno. Eles são empilhados em prateleiras sobre trilhos e conduzidos lentamente por um túnel de secagem, onde ventiladores potentes circulam ar quente continuamente ao redor dos tijolos, permitindo que a umidade escape de dentro para fora. Essa é uma das etapas mais críticas de todo o processo de produção. Se a água evaporar rápido demais, a pressão interna pode aumentar e fazer os tijolos racharem ou se quebrarem antes mesmo de irem ao forno. Por outro lado, se não secarem o suficiente, a umidade residual pode danificá-los quando atingirem altas temperaturas mais adiante. Por isso, a temperatura, o tempo de secagem e o fluxo de ar
são cuidadosamente controlados, garantindo que cada tijolo atinja um nível de umidade uniforme. Em muitas fábricas modernas, o calor residual do forno é reaproveitado no processo de secagem, melhorando a eficiência energética e reduzindo o consumo de combustível. Assim que atingem o nível de umidade adequado, os tijolos seguem direto para o forno-túnel, onde serão queimados. Uma vez atingido o nível de umidade necessário, os tijolos são transferidos para um forno-túnel, onde a qualidade do produto final é, em grande parte, definida. Diferente dos fornos tradicionais, em que os tijolos ficam parados enquanto a fonte de calor se move, aqui os carrinhos carregados de tijolos avançam lentamente por diferentes zonas de temperatura dentro de um longo túnel. A temperatura aumenta gradualmente de uma zona para a outra, permitindo que os tijolos se adaptem às mudanças térmicas e minimizando o risco de fissuras. Quando a temperatura atinge cerca de 980 graus Celsius a mais de 1000 graus Celsius, os minerais da argila começam a se transformar. As minúsculas partículas se unem firmemente por meio de um processo chamado sinterização, tornando os tijolos muito mais resistentes e duráveis, sem que o material chegue a derreter por completo. Essa etapa também determina a cor final do tijolo. Pequenas variações na temperatura, no tempo de queima ou na quantidade de oxigênio dentro do forno podem produzir tijolos que vão do vermelho ao laranja, até tons de castanho escuro. Quando saem do forno-túnel, os tijolos já adquiriram a resistência necessária para a etapa final, o resfriamento. Ao sair do forno, os tijolos já atingiram sua resistência máxima, mas ainda estão extremamente quentes. Em vez de serem resfriados de imediato, passam por uma zona de resfriamento gradual. Esse processo controlado ajuda a evitar o encolhimento desigual entre a superfície externa e o núcleo, reduzindo o risco de pequenas fissuras que poderiam enfraquecer os tijolos acabados. Assim que os tijolos esfriam até uma temperatura segura, são levados à área de inspeção. Ali, trabalhadores ou sistemas automatizados verificam a cor, as dimensões, a forma e a qualidade da superfície de cada lote. Tijolos rachados, empenados, lascados ou queimados de forma incorreta são retirados da linha de produção. Dependendo dos padrões da fábrica, amostras também podem ser testadas quanto à resistência à compressão e à absorção de água, garantindo que atendam aos requisitos de construção. Somente os tijolos aprovados em todos os testes seguem para a etapa de embalagem. Os tijolos aprovados passam por uma das etapas mais automatizadas da fábrica. Sistemas de esteiras alinham os tijolos na orientação correta antes que braços robóticos ou máquinas especializadas os levantem em grupos e os empilhem em feixes organizados sobre paletes. Cada camada precisa ser posicionada com precisão para manter a carga equilibrada durante o transporte. Uma vez empilhada a quantidade necessária, o palete é fixado com cintas plásticas, filme plástico ou ambos, conforme os requisitos de envio. Essa etapa evita que os tijolos se desloquem e reduz o risco de lascas nas bordas durante o manuseio. Em fábricas modernas, os sistemas de paletização operam quase continuamente, reduzindo o trabalho manual e mantendo a linha de produção eficiente. Depois de embalados, os paletes ficam prontos para armazenamento ou para carregamento direto em caminhões. Os paletes de tijolos são organizados por lote de produção, o que torna a gestão de estoque mais eficiente e permite rastrear os produtos caso surjam problemas de qualidade posteriormente. Na hora da entrega, empilhadeiras carregam os paletes em caminhões ou contêineres, conforme o cronograma de transporte. Cada palete costuma pesar de algumas centenas de quilos a mais de 1 tonelada. Por isso, praticamente todo o carregamento e descarregamento é feito com equipamentos especializados, garantindo segurança e reduzindo o risco de tijolos lascados ou danificados. É a partir daí que os tijolos deixam a fábrica e são entregues a distribuidores e canteiros de obras, tornando-se eventualmente parte de casas, escolas e outros edifícios usados todos os dias. Mesmo com um controle de qualidade rigoroso, uma pequena porcentagem de tijolos ainda não atende aos padrões após a queima.
Em vez de serem descartados, esses tijolos defeituosos costumam ser coletados e triturados em material granular. Como já foram queimados em temperaturas extremamente altas, sua estrutura interna mudou permanentemente, o que significa que não podem voltar a virar argila bruta para novos tijolos. Dependendo do processo de cada fábrica, esse material triturado pode ser misturado a matérias-primas frescas em quantidades controladas, usado como agregado em outros produtos de construção, ou aplicado como base para estradas, aterros e camadas de drenagem em projetos de engenharia civil. Essa prática reduz o volume de resíduos enviados a aterros sanitários e aproveita melhor materiais que já passaram por um processo de queima de alto consumo energético, tornando a fabricação de tijolos mais eficiente e sustentável. Nem todos os tijolos são feitos da mesma forma nem servem ao mesmo propósito. Os tijolos de barro cozido são o tipo mais comum, amplamente usados em paredes e edificações residenciais por sua resistência e longa vida útil. Já os tijolos de concreto, também chamados de tijolos não queimados, são feitos comprimindo uma mistura de cimento, areia e agregados finos, sem passar pelo forno, o que reduz significativamente o consumo de energia e as emissões de carbono. Para aplicações que exigem alta resistência ao calor, existem os tijolos refratários, fabricados a partir de minerais especiais capazes de suportar temperaturas muito elevadas sem perder a resistência. Há ainda tijolos vazados, tijolos maciços e diversos outros modelos especializados, cada um projetado para atender diferentes exigências de desempenho estrutural, peso e isolamento térmico. Poucos materiais de construção são tão presentes no nosso dia a dia e, ao mesmo tempo, tão fáceis de ignorar quanto o tijolo. O que os torna notáveis não é apenas a sua resistência, mas o fato de que algo tão simples quanto a argila pode ser transformado, por meio da engenharia e da fabricação, em um material capaz de durar gerações. Na próxima vez que você vir uma parede de tijolos ou um prédio em construção, talvez os olhe de um jeito diferente, conhecendo a jornada por trás de cada um deles. Se você conhece algum fato interessante sobre tijolos ou tem uma experiência memorável envolvendo eles, sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos do Fábrica Industrial. Você sabia que os guindastes móveis, verdadeiras máquinas de obra, com seus braços altamente articulados, podem alcançar quase 200 metros de altura e içar milhares de toneladas de aço no ar, tornando-se equipamentos indispensáveis em alguns dos maiores projetos de construção do mundo? De desenhos técnicos repletos de especificações detalhadas a chapas de aço de alta resistência que são cortadas, soldadas e moldadas em estruturas colossais, um guindaste móvel é muito mais do que apenas uma máquina montada. É uma combinação de potência mecânica e controle preciso, onde um sistema que pesa centenas de toneladas pode se mover com flexibilidade e, em seguida, se transformar instantaneamente em uma máquina de elevação de alta precisão. Neste vídeo, junte-se à equipe da Fábrica Industrial enquanto exploramos como guindastes móveis são construídos dentro de algumas das fábricas mais avançadas e gigantescas do mundo. Na era moderna da construção, muitas estruturas não são mais erguidas no sentido tradicional. Elas são simplesmente elevadas e posicionadas desde o princípio. De turbinas eólicas com mais de 150 metros de altura a enormes módulos industriais pesando centenas de toneladas, a maioria desses projetos depende de um único tipo de equipamento: o guindaste móvel. O mercado global de guindastes já ultrapassou os 40 bilhões de dólares, refletindo seu papel central na forma como o mundo monta projetos de grande escala. Guindastes móveis modernos podem transportar centenas de toneladas de contrapesos, ter até 9 eixos e ainda assim circular em vias públicas como um veículo comum. Mas, uma vez no canteiro de obras, transformam-se em sistemas de elevação capazes de suportar cargas de até 1.000 toneladas, posicionando estruturas colossais com precisão medida em centímetros. Do simples conceito de máquina de elevação, o guindaste móvel evoluiu para um elo essencial na forma como as maiores estruturas do mundo são construídas.
Um guindaste móvel é formado por 4 componentes principais que trabalham juntos como um sistema integrado. O transportador, que garante a mobilidade nas estradas. A superestrutura, que abriga a cabine do operador e os principais sistemas operacionais. A lança telescópica, que funciona como o braço da máquina, estendendo-se e retraindo-se para levantar cargas. E o sistema hidráulico de contrapesos e estabilizadores, que fornece a força de elevação e mantém a estabilidade. Juntos, esses elementos permitem que a máquina se mova com flexibilidade e levante cargas pesadas com alta precisão. Tudo começa com o aço-liga de alta resistência, um material capaz de suportar cargas entre 700 e 900 megapascais, resistente o suficiente para içar centenas de toneladas, mantendo a flexibilidade necessária para evitar fissuras sob tensão. Chapas de aço, tubos e blocos fundidos são submetidos a testes rigorosos de composição química e resistência mecânica antes de entrarem em produção. O aço é então processado por meio de corte a laser CNC ou corte a plasma, atingindo precisão de até 0,5 milímetros. Isso garante que cada componente seja formado com exatidão, com bordas limpas e distorção térmica mínima. Fator crítico para estruturas que suportarão cargas extremas. Nessa etapa, os principais componentes como vigas estruturais, estruturas de suporte e seções da carroceria do guindaste já estão moldados, estabelecendo as bases para toda a máquina. O processo de fabricação da superestrutura começa com a construção do chassi, onde vigas de aço-liga são cortadas, dobradas e moldadas por prensas capazes de aplicar entre 500 e 1.000 toneladas de força. Cada componente é então usinado em equipamentos CNC para refinar as superfícies de encaixe, garantindo o alinhamento perfeito antes da montagem. Qualquer desvio nessa etapa não pode ser corrigido posteriormente. Com os componentes preparados, as vigas principais são fixadas em gabaritos e a soldagem é realizada em múltiplas passagens, com temperatura controlada entre 150 e 300 graus Celsius para limitar a distorção e as tensões internas. Em paralelo, são instalados conjuntos como eixos, suspensão e transmissão, formando uma plataforma de suporte de carga capaz de trafegar em estradas. Um dispositivo giratório permite que toda a estrutura seja rotacionada durante a montagem, proporcionando aos técnicos acesso seguro a todas as soldas e interfaces. Após a montagem, a estrutura passa por inspeção ultrassônica e por raios-x para detectar defeitos internos, garantindo que a base do guindaste possa operar com segurança ao manusear centenas de toneladas em condições reais. A superestrutura é a seção superior do guindaste, responsável por suportar todos os sistemas de elevação e controle, precisando executar uma rotação completa de 360 graus durante a operação. No centro desse sistema está o anel de rotação, um componente mecânico crítico que lida com cargas extremas e determina a suavidade do giro. Esse anel é usinado com precisão a partir de aço-liga de alta resistência e consiste em um anel interno, um anel externo e elementos rolantes, esferas ou roletes, posicionados entre eles para reduzir o atrito. Um dos anéis é dotado de engrenagens que permitem ao motor transmitir torque e controlar a rotação de toda a estrutura superior. Instalado entre o chassi do transportador e a superestrutura, esse conjunto torna-se a principal interface de suporte de carga durante a operação, sendo o ponto por onde todas as forças da lança, do contrapeso e do peso próprio são transferidas. Por isso, a precisão de usinagem e a capacidade de carga do anel de rotação são essenciais para garantir uma rotação suave e estável, sem vibrações ou desalinhamentos. As seções da lança telescópica são cortadas e soldadas em longas estruturas em forma de caixa, com cada seção atingindo entre 10 e 15 metros de comprimento e controle de retilineidade de apenas alguns milímetros em todo o comprimento. Cada seção se encaixa dentro da outra em uma configuração telescópica de múltiplos estágios, permitindo que a lança se retraia durante o transporte e se estenda durante a operação. Internamente, trilhos guia combinados com placas de desgaste reduzem o atrito e garantem movimento suave, mesmo sob cargas pesadas. Ao atingir a posição de trabalho,
Um mecanismo de travamento por pino fixa cada seção, transformando toda a estrutura em uma única unidade rígida de suporte de carga. A extensão é acionada por cilindros hidráulicos que operam a pressões de até 300 bar. Quando a lança se estende a 70 metros ou mais, toda a estrutura deve manter alta rigidez, resistindo simultaneamente a forças de flexão e torção, tornando-a um dos componentes mais complexos e críticos de todo o guindaste móvel. Se a estrutura é o esqueleto, o sistema hidráulico é a corrente sanguínea do guindaste móvel, transferindo energia continuamente para transformar centenas de toneladas de metal em movimentos suaves e precisos. Todas as operações de elevação, descida e extensão não são realizadas por mecanismos mecânicos complexos, mas sim por um fluxo de fluido de alta pressão controlado em tempo real. No centro do sistema está a bomba hidráulica, capaz de fornecer entre 200 e 400 litros por minuto, o suficiente para acionar múltiplas funções simultaneamente. Os cilindros da lança e dos estabilizadores são fabricados com alta precisão para garantir movimento contínuo e estável mesmo sob cargas variáveis. O fluido é direcionado por válvulas de controle, permitindo que os operadores ajustem movimentos que envolvem centenas de toneladas com precisão mínima de esforço. Toda a rede de mangueiras e conexões deve suportar alta pressão e passa por testes de vedação e carga antes da instalação, pois até um pequeno vazamento pode comprometer todo o sistema. O guindaste está equipado com um sistema de transmissão que permite deslocamento estável nas estradas e fornece energia a toda a máquina. Um motor diesel de alta potência, com potência entre 400 e 700 cavalos, é instalado na estrutura, conectado a uma transmissão automática de 8 a 12 velocidades, permitindo que uma máquina de dezenas de toneladas se desloque em velocidades razoáveis nas vias públicas. Uma característica fundamental reside na separação de funções. Em muitos guindastes móveis, o sistema utiliza dois motores separados, sendo um dedicado à mobilidade e outro aos sistemas operacionais do guindaste. O motor secundário normalmente possui grande cilindrada e pode consumir até 50 litros de combustível por hora durante operação contínua, para manter a pressão e o fluxo exigidos pelo sistema hidráulico. Após a instalação, todo o conjunto da transmissão é cuidadosamente alinhado para garantir distribuição uniforme de potência por todos os eixos e rodas, permitindo que a máquina transite facilmente do deslocamento rodoviário para as operações de elevação de cargas pesadas sem interrupção. O chassi inferior de um guindaste móvel é construído como um verdadeiro sistema nervoso de movimento, onde cada eixo e roda devem se coordenar com precisão para controlar uma estrutura de grandes proporções. Dependendo da configuração, a máquina pode ter até 9 eixos, com comprimento total superior a 20 ou 25 metros. E muitos desses eixos possuem direção independente, tornando seu controle fundamentalmente diferente de um caminhão comum. Cada eixo conta com um sistema de suspensão hidráulica, permitindo ajuste de altura e distribuição de carga em tempo real durante o deslocamento ou posicionamento. No modo de manobra, as rodas podem alterar seus ângulos de direção simultaneamente, possibilitando múltiplos padrões de movimento. Os guindastes móveis possuem duas cabines separadas, uma para o deslocamento rodoviário e outra para as operações de içamento. Esses dois espaços são completamente distintos, pois um foi projetado para a mobilidade enquanto o outro serve como centro de controle de toda a máquina. Dentro da cabine do operador, todos os dados são exibidos em tempo real, incluindo o peso da carga, o ângulo da lança e o estado operacional geral. O indicador de momento de carga calcula continuamente a carga e o momento, processando milhares de pontos de dados por segundo, sendo capaz de detectar riscos de sobrecarga antes que aconteçam. Todo o sistema de controle responde quase instantaneamente, permitindo ao operador gerenciar cargas de centenas de toneladas com alta precisão. Nesse estágio, o movimento não se baseia mais no instinto, mas em dados e cálculos processados continuamente. Quando a lança telescópica é fixada à superestrutura, a máquina ganha efetivamente seu braço.
Toda a estrutura é reforçada por pinos de aço com diâmetros de até 200 milímetros, projetados para suportar toda a carga do sistema de elevação. Esse não é apenas um ponto de conexão. É onde todas as forças geradas por cargas de centenas de toneladas são transferidas diretamente para o corpo da máquina. À medida que a lança começa a se mover, as forças de flexão, torção e compressão convergem exatamente nesse ponto, e mesmo um pequeno desalinhamento durante a montagem pode comprometer a estabilidade de todo o sistema. Os cabos de aço visíveis no guindaste não são simples fios de tração. São os componentes que suportam a carga diretamente, transmitindo forças de elevação de centenas de toneladas por meio de fios firmemente trançados. Em paralelo, mangueiras hidráulicas transportam fluido de alta pressão, convertendo energia no movimento real do guindaste, enquanto cabos de sinal enviam dados continuamente dos sensores ao sistema de controle, ajustando cada movimento em tempo real. É onde força, dados e movimento se encontram, transformando uma estrutura maciça de aço em uma máquina capaz de controlar cada centímetro sob cargas extremas. Se a parte frontal é onde ocorre o levantamento, a parte traseira é responsável por manter todo o sistema em equilíbrio. Os contrapesos são instalados em módulos, com cada um pesando entre 10 e 30 toneladas, e a massa total pode chegar a 300 toneladas, o equivalente a dezenas de caminhões pesados juntos. À medida que a lança se estende, todo o sistema funciona como uma alavanca gigantesca. Por isso, instalar os contrapesos não é simplesmente adicionar massa. É posicioná-los com precisão para manter o centro de equilíbrio da máquina, fator que determina diretamente se ela pode içar cargas com segurança. Finalmente, antes de sair da fábrica, o guindaste móvel passa pela etapa de inspeção e teste de carga. Todo o sistema é submetido a testes em condições reais de uso, começando pelo sistema hidráulico, onde a pressão e o fluxo são monitorados continuamente para garantir que não haja vazamentos ou perda de desempenho. Em seguida, realiza-se o teste de rotação de 360 graus, onde a superestrutura deve girar de forma suave, sem vibrações ou desalinhamentos, mesmo sob carga. A máquina é, então, submetida a testes de içamento com pesos gradualmente crescentes para avaliar a estabilidade e o controle em condições reais de operação. A partir de componentes brutos de aço, os guindastes são montados em sistemas capazes de controlar forças em uma escala que poucas máquinas conseguem alcançar. Seja um guindaste móvel sobre rodas ou um guindaste sobre esteiras, todos servem ao mesmo propósito: transformar estruturas que pesam centenas, ou até milhares, de toneladas em movimento controlado. O que define um guindaste não é apenas sua capacidade de elevação, mas sua habilidade de posicionar componentes com precisão exatamente onde precisam estar, mesmo nas condições mais complexas. Essa capacidade é o que torna os guindastes uma parte essencial de como o mundo continua a construir estruturas cada vez maiores, mais altas e mais avançadas.